Vamos lá, seguinte, deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Como é que vocês estão, tranquilão? Sem mais delongas, vamos dar continuidade à nossa matéria que eu gosto tanto. Que matériazinha de geometria analítica. Então, meu parceiro, vem comigo que a gente vai olhar sobre retas. Hoje, nesse dia incrível. Vamos comigo? Vem cá, rapidinho. Tudo das retas, vamos começar a trabalhar. Tem um paralelo muito forte quando a gente está trabalhando com função afim, função de primeiro grau. Então, vocês vão ter uma certa analogia quanto a isso, tudo bem? Mas bem, lembra que na geometria analítica, a gente pega o que a gente sabe na geometria plana e coloca com o plano cartesiano, a gente faz essa relação. E a gente estudou na aula passada sobre pontos, distância de pontos e tudo mais, e aqui a gente vai estudar sobre retas. Também são um dos fundamentos da nossa geometria euclidiana. Também temos aqui uma reta e algumas coisas serão importantes para essa reta. A primeira coisa é esse Nzinho aqui. E aqui está a cara dela. Essa aqui vai ser a nossa equação da reta. Lembra que na parte de função esse y era um f de x, né? Mas bem, aqui é um y mesmo. E aqui a gente usava um ax mais b, lembra? Então aqui na geometria analítica, só para a gente diferenciar, nós vamos utilizar m e n, beleza? Então aqui está o m, aqui está um m, aqui está um n para diferenciar. Quem é esse m e n? Bom, o m é o nosso coeficiente angular, beleza? Então ele tem a ver com esse ângulo θ aqui, ó. A gente vai ver daqui a pouco. E o n é o nosso coeficiente linear, ou seja, é o carinha que intercepta, atravessa, arregaça, atrapassa o eixo y, tudo bem? O OY. Então, show de bola. E essa equação na geometria analítica nós vamos chamar de equação reduzida da reta. Então, guarda isso. A equação reduzida da reta, eu vou até fazer um OBSzinho aqui, ó. Equação reduzida da reta é quando, ó, fazer até um y isolado. Tá y sozinho. Y sozinho. Daqui a pouquinho você vai entender por quê eu tô escrevendo isso aqui, esse bizuzinho, com o y sozinho na nossa equação reduzida da reta. O y é sozinho. Show de bola? Bom, falando um pouquinho sobre coeficiente angular, da mesma maneira que a gente trabalha lá na parte de função. Na verdade, quando a gente trabalha função, pelo menos eu já gosto de comentar algumas coisinhas do estudo da reta na parte de geometria analítica, para quando vocês chegarem aqui, se sentirem um pouco mais confortáveis com essa disciplina, com essa matéria. Então, basicamente, vocês sabem isso aqui, já estão acostumados com os nomes, porque eu costumo chamar assim, quando a gente está trabalhando na parte de função. Não é o certo, porque na parte de função, esse coeficiente angular seria a taxa de variação, enfim. Mas acaba que se trata da mesma coisa, só que em conteúdo diferente. Então, da mesma maneira, nós temos que o nosso m, que é o nosso coeficiente angular, lembra que aqui que é m, ele é tangente de θ, então ele tem a ver com esse θzinho aqui. Então, se é tangente de θ, nós temos que associar a variação, e lembra que a variação tá lá, nosso ioiô michôchô. Aqui não é ioiô xoxô, aqui é ioiô michôchô. Aqui, ó, ioiô michôchô, tá lá. Aqui eu coloquei A e B, para poder facilitar, mas isso é uma coisa que vocês já sabem. Deveriam saber que é o coeficiente angular. Umas observações interessantes aqui é quando eu tenho uma reta que ela é paralela ao eixo OX, ao meu eixo das abscissas. Como que vai ser a equação da reta? Vai ser somente y igual a m, que seria o n, foi mal. Isso igual a n. Tem mais n. Y igual a n é só... Quem é n aqui na reta? N vai ser esse cara aqui, né? Esse cara aqui é o n, né? Então, quando eu tiver uma reta desse estilo aqui, y igual a n, lembra que ela é uma reta que ela não intercepta o eixo AX, o eixo das abscissas. Ela é 100% paralela, guarda essa informação. Ela é paralela ao eixo AX. Então, se aqui é 90 graus, aqui também vai ser 90 graus. Então, essa é a nossa equação da reta. M. Mas, Caleb, o que tem a ver? Cara, porque olha só. É isso aí. Beleza? Porque aqui eu não tenho eixo x, né? Então, se eu tenho y igual a mx mais n, e o meu x, ele não existe, o x é zero, só vai sobrar o n, né? Por isso que eu tenho isso aqui.
Show de bola? Bom, e quando eu tiver uma reta totalmente vertical, paralela ao eixo das ordenadas, ao eixo y, a nossa equação da reta vai ser esse x é igual a x0. Quem é esse x0? Esse carinha daqui, ó, x0, esse maluquinho aqui, ó. Esse cara aqui é x0. E ele também, ó, é 90 graus. Igual ali, eles são paralelos. Só para vocês verem como é que fica a cara das equações da reta. Quando dessas equações aqui, chamam de equações lineares. De uma equação reduzida da reta linear. Porque ela não vai possuir coeficiente angular, nem ângulo e tudo mais. O ângulo ela vai possuir, mas aqui no caso não vai ser tão interessante assim pra gente. Tudo bem? Vamos lá. Essa aqui é o estudo da reta, e o mais importante aqui no nosso quadrinho é a equação reduzida da reta, que vocês têm que saber onde o y está sozinho. Bom, típica questão quando pede para descobrir a equação da reta. Aqui eu pedi a equação reduzida da reta. Então ele quer saber a equação reduzida da reta aqui, ó. Que passa pelos pontos, tá lá esses pontos que ele passa. Então a gente tem alguns jeitos de resolver. Vou resolver de dois jeitos. Vou dividir essa em duas partes. E vou resolver de dois jeitos essa questão para vocês escolherem o jeito que vocês querem resolver. Bem, o primeiro jeito, pensa que se é uma reta, ela tem que ser do jeito mx mais n, né? mx mais n. E esses pontos 2 e 3, eles têm que pertencer a essa reta. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, nesses pontos, que quando x for 2, o y é 3. Vamos colocar essa informação? Quando x for 2, o y é 3. Então, ó, quando x for 2, então vou ter m vezes 2, o y é 3. Então, só dando uma arrumadinha aqui, nós temos com essa conta que 2m mais n é igual a 3, beleza? Guarda essa informação, ela vai ser útil pra gente daqui a pouquinho. 2m mais n é igual a 3. E o outro ponto, quando o y for 5, o x é 3. Então, o x é 3 com o y 5. Então, nós temos que puxar só meu iPad para o ladinho. Nós vamos ter que, quando o x for 3, então eu vou ter m vezes 3 mais n. O y tem que ser 5, igual a 5. Então, dando uma arrumadinha aqui, nós teremos que 3m mais n é igual a 5. Pega essa informação, também guarda. E repara que agora eu vou ter duas equações com as mesmas variáveis. Então nós possuímos um sistema. Vamos abrir o sisteminha aqui, ó, onde 2m mais n igual a 3 e 3m mais n igual a 5. Show de bola? Vou só mudar a ordem para facilitar as nossas continhas. Vou colocar o 3m em cima. 3m mais n igual a 5. 2m mais n igual a 3. Bom, a gente pode fazer através da soma, né, da subtração. Eu posso subtrair, mesma coisa de multiplicar todo mundo embaixo menos 1. Então, cortei esse cara daqui. Sobrou quem? Dessa nossa subtraçãozinha. Sobrou que m é igual a 2. Beleza? Vou ter 3m menos 2m, m. 5 menos 3, 2. Então, ó, temos lá o nosso resultado. Se m é igual a 2, substitui em uma das equações. 2 vezes 2 mais n igual a 3. 4 mais n igual a 3. Portanto, o n é igual a menos 1. O n é igual a menos 1. Então, nós já montamos a nossa equação da reta, que vai ser m2
x menos 1. Tá lá. A gente resolveu sem conta nenhuma, somente substituindo os pontos para nós encontrarmos a equação da reta. Temos outro jeito de resolver. Então essa aqui seria a nossa primeira solução. A gente substitui os pontos que ele deu e fizemos um sisteminha com esses pontos. Tá lá. A segunda possível solução é a gente utilizar a nossa formulazinha, né? Porque se nós temos que a nossa equação da reta é um mx mais n, e nós sabemos que o m é igual a tangente de θ, ou seja, um m é igual a variação, a gente lembra do ioiô, michonchô. Vou até colocar esse cara, tirar esse cara aqui. Lembra do ioiô, michonchô? Michonchô. A gente lembra desse carinha daqui, a gente vai resolver através dele. A gente vai utilizar a variação dos meus carinhos para a gente achar o coeficiente angular. E depois a gente acha o m fazendo uma substituição simples. Então, ó, vamos fazer... chamar esse cara aqui de A, esse cara de B, por exemplo. Só para facilitar. Então aqui vai ser o A, botar B, A, B. A gente só tem que respeitar uma ordem, né? Então, y de B, 5. Y de A, 3. M. X de B, 3. X de A, 2. Então, dando uma resumidinha aqui, esse cara daqui a gente sabe que vai dar 1. Esse cara daqui a gente sabe que vai dar 2. Então, portanto, m igual a 2. Show de bola. Se m igual a 2, então pega um ponto lá, né? Então, 3 é igual a 2 vezes 2 mais n. Beleza? Peguei o ponto A. Peguei o ponto A aqui. Mais n, então isso implica que n igual a menos 1. Só resolver com essa continha aqui. M igual a 2, n igual a menos 1. Equação da reta 2m menos 1. Tá lá a equação reduzida da reta. Repara que deu muito menos trabalho, né? Mas se torna necessária a diferença. Se torna necessário somente você lembrar da fórmula do ioiô a chuchu para resolver as coisas. Então, dois jeitos de resolver. Um se você lembrar da fórmula, outro se você não lembrar. Para a gente descobrir a equação reduzida da reta, porque é reduzida porque o y está isolado. Por isso é uma equação reduzida da reta. Vou tomar uma aguinha. A gente passar para a próxima folha. Enquanto vocês tiram um printzinho também. Beleza? Próxima. Bom, agora a gente vai ter a equação geral da reta. E a gente vai ter o nosso macetão. A equação geral da reta vai ser um ax mais by mais c igual a 0. Tá lá para ser equação geral da reta. E como que a gente vai descobrir a equação geral da reta? Existem muitos jeitos. O primeiro jeito é só você... Daqui a pouco eu vou falar desse primeiro jeito. O segundo jeito é fazer esses determinantes, que é o que eu gosto bastante de fazer. Eu faço bem rápido. Como eu já treinei meio que bastante, eu acabo resolvendo rápido isso aqui. Determinantezinho eu faço num passo só. Porque repara, aqui, nesse primeiro exemplo aqui, a gente fez em quantos passos? 1, 2, 3, 4 passos. Aqui a gente fez em quantos passos? 1, 2, 3 passos. 2 passos, né? 1, 2 passos. E aqui a gente faz um passo só. Beleza? Então acaba aqui sendo mais rápido para a gente poder resolver a questão. Enfim, vamos fazer o mesmo exemplo utilizando isso. Como é que a gente faz? Repara só que A e B eles são pontos que pertencem à reta. O A ele tem coordenada xa, ya, e o B tem coordenada xb, yb. Você coloca nos determinantes, ó. Ó o ponto A aqui. Ó o ponto B aqui. E aí você coloca aqui um ponto genérico, um xy aqui, e uma coluna de 1, Mac.
Fez isso, só fazer o determinante do jeito que você gosta de fazer e resolver a questão. Ó, mesmo exemplo. Só que aqui a gente quer descobrir a equação geral da reta. Ó. Equação geral da reta. Bom, para descobrir a equação geral da reta, o melhor jeito de fazer determinante. Então, ó, monta o determinantezinho. 2, 3. 2, 3. 3, 5. 3, 5. Coloca x, y no final, uma coluna de 1 e resolve da maneira que você quiser resolver. Eu vou resolver pelo método de Chior. Vou repetir as duas primeiras colunas. Pode repetir do seu jeito. Igualar isso aqui a 0. E pau no gato. Vamos lá. Deus nos ajuda. Primeira coluna. 5. Opa. 2 vezes 5 vezes 1. Nós vamos ter por 10. Vou colocar até de uma outra cor. 10. Depois a gente vai ter 3 vezes 1 vezes x. Temos o mais 3x. Depois nós teremos o 1 vezes 3 vezes x mais y, né? 3y. Isso aqui tem que ser igual a 0. Beleza? 10 mais 3x mais 3y. Agora, fazendo para o outro lado, nós vamos ter que 1 vezes 5 vezes x. Teremos o... passa para o negativo, menos 5x. 2 vezes 1 vezes y, menos 2y. E por fim, 3 vezes 3 vezes 1, menos 9. Bom, agora é só resolver esse carinha feio aqui. Vamos arrumar primeiro o x. Então eu vou ter x aqui. X aqui. Então eu vou ter 2x. Foi? Menos 2x. Y. Y aqui. Y aqui. Então eu vou ter mais 2y. Mais 2y. 2 não, mais y só, desculpa. Não. Mais y. E faltou o 9. Com esse cara aqui vai ser mais 1. Então vou escrever bonitinho aqui. Só para ficar mais 1. Tudo isso igual a 0. Bem, se você quiser, multiplica por menos 1. Aí você vai arrumar mediante como está na resposta da sua questão. Então só escreve 2x menos y menos 1 igual a 0, meus amores, para Z, equação geral da reta. Caleb, essa aqui é a equação geral da reta. E se eu quiser passar da equação geral para a equação reduzida? Essa aqui é a equação geral. Equação geral. E se eu quiser passar da equação geral para a equação reduzida, o que eu faço? Lembra que eu falei que na equação reduzida o y é isolado? Então, exatamente, amigo, isola o y. Ó, vou passar só o y para lá, ó. Esse aqui eu vou passar lá para outro lado. Vou botar de outra cor. Então, ó, passei y para outro lado. Y igual a 2x menos 1. E a mesma equação reduzida que a gente achou lá na outra, ó. Vou botar de amarelinho aqui. Que a gente achou na outra equação reduzida da reta. Pegaram? Então, ó, se eu tiver aqui, ó, eu botei um M aqui, né? Demora que aqui é X. Se eu tiver aqui, ó, deixa eu mudar o negócio aqui. Botei um M aqui, mas é X, ó. Show de bola. Por exemplo, eu tô aqui, achei a equação reduzida. Quero descobrir a equação geral. O que eu faço? Pô, deixa todo mundo de um lado só. 2x menos y menos 1 igual a 0. Tá. Então, na equação geral da reta, qual o bizuzinho? Deixa
geral de um lado só. Então tá lá o biozinho da equação reduzida da reta. É só deixar geral de um lado só. Então, se eu tenho a equação reduzida, quero achar a equação geral, passo y para o outro lado. Se eu tenho a equação geral e quero achar a equação reduzida, passo y para o outro lado. Se eu tenho reduzida e quero achar a geral, só o y que vai trabalhar de um lado para o outro. Como é que eu faço? Eu quero achar a equação reduzida da reta. Eu faço a terminante, eu faço bem rapidinho, e aí eu acho a geral. Se eu quiser achar a reduzida, é só eu fazer o quê? Isolar o y. Acabou. Manjou? E se eu quiser achar a geral, já vai sair direto. É um jeito que o dispositivo que eu já achei para fazer mais rápido. Então tá lá. Beleza? Vamos comentar sobre mais uma coisinha. Paralelismo e perpendicularidade. Bem tranquilinho, olha só. Sejam duas retas, tá? Ó, a reta S, a reta R e a reta S. A reta R, eu vou ter M1 e N1, beleza? A reta S, M2 e N2. Então, esses caras aqui são os coeficientes angulares e coeficientes lineares. Importante nesse estudo de paralelismo e perpendicularidade. Importante, hein? Importante que a gente tem que passar para a equação reduzida. Equação red. Eita, moleque. Importante isso aqui. Se ele der duas equações gerais da reta e ele quiser saber sobre a perpendicularidade ou paralelismo, passa primeiro para a reduzida, depois você faz as análises. Importante, tá? Então, olha só. Então, eu tenho duas retas paralelas. Elas serão paralelas quando os meus coeficientes angulares forem iguais. Então, ó, a gente vai notar assim, ó. R, dois tracinhos S. Significa que R é paralela a S. Então, quando isso vai acontecer? Quando os meus coeficientes angulares, eles forem iguais. Ou seja, quando os meus ângulos forem iguais. Ó, por exemplo, se aqui for um θ, aqui também tem que ser θ. Então, essas retas elas vão ser paralelas. Só que eu tenho dois tipos de retas paralelas. Ou elas são paralelas distintas, ou elas são paralelas coincidentes. Caleb, qual é a diferença? Simples. Na reta distinta, o N, eles são diferentes. Ou seja, eu tenho duas retas paralelas diferentes, em lugares diferentes. Quando o N1 for igual a N2, quando meus coeficientes lineares for igual dos dois, elas vão estar aqui, ó. A reta S e a reta R, elas vão estar aqui. Elas serão duas retas iguais, beleza? Mas não deixam de ser paralelas. Por quê? Porque para ser paralela, tem que ter o mesmo coeficiente angular, tudo bem? Então, duas retas iguais são duas retas paralelas. Por quê? Porque na geometria analítica tem o mesmo coeficiente angular. Aqui, ó. Eu já tenho escrito esse OBSzinho. Se tiver na geral, passa para reduzida. Eu já tinha escrito esse OBSzinho. Já que eu botei ali em cima, deixa aqui embaixo. E na perpendicularidade, como que a gente pode dizer que duas retas são perpendiculares? A gente vai notar desse jeito aqui, ó. R, um tracinho, pauzinho assim, ó. É perpendicular a essa, ou seja, 90 graus. Então, lembra quando tiver perpendicular? Lembra dessa info. Lembra que vai ser 90 graus, tá? Angulinho reto, ó. Lembra disso, tá? Então, quando for perpendicular, isso aqui é importante, hein? O produto dos meus coeficientes angulares tem que ser menos 1. O produto dos meus coeficientes angulares tem que ser igual a menos 1. Então, se eu tenho duas retas que são perpendiculares, o produto dos meus coeficientes angulares é menos 1. Então, importante essa informação. Beleza, meus amores, é isso. Tá bom? Valeu, tchau, fui.